Eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é um privilégio, por mais uma vez, participar de um culto ao Senhor e agora, mais uma vez, como ministro da palavra, aquele que falará as verdades eternas de Deus. E tais verdades, para a mensagem deste culto, um culto de celebração ao nome do Senhor, eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João, logo no capítulo 1. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo de número 1 ao versículo de número 4. Assim diz a palavra do Senhor. O que desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Santo Deus, bendito e eterno Pai, te damos graças, porque a tua palavra é a palavra da vida. Tua palavra tem um poder para nos salvar, para nos purificar, para nos santificar, para nos corrigir, para nos encorajar a viver conforme a tua vontade e não conforme a nossa. Ajuda-nos pelo Espírito Santo, guiando o nosso coração e a nossa mente, para sermos cada vez mais servos obedientes. Oramos agradecidos. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, é certo, como já foi anunciado, que a nossa igreja, e falo nossa porque eu também já faço parte dela, eu e a minha esposa nos sentimos bem de fazer parte dessa família, até porque estamos ligados por algo muito mais profundo do que uma amizade ou uma conversa. Estamos ligados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E é com muita alegria que nós estamos celebrando o 31º aniversário de organização da igreja. Quando falava-se da data de 1977, a primeira coisa que me veio à mente é o aniversário, o ano do aniversário, o ano do nascimento da minha esposa. E todo o trabalho que aqui já está sendo realizado equivale à idade da minha esposa. Como Deus tem operado maravilhas e milagres no meio de nós. Sempre continuará, porque Ele é fiel, é o nosso Senhor. Mas, será que nós entendemos o verdadeiro sentido da comunhão? Muito se fala, muitos cânticos que falam a respeito da comunhão. Será que nós, como igreja, temos a dimensão, a profundidade e entendemos perfeitamente o que é comunhão? Muitas vezes estamos num acampamento com a igreja e muitos assim declaram que é um momento de comunhão. Ouço muito isso e ouço com muita frequência. Quando nós marcamos um churrasco, e perceba que eu gosto de churrasco, sempre colocamos como um momento de comunhão. Será que você sabe o que é comunhão?
Será que você sabe aquilo que realmente promove a comunhão? Como ela é alcançada? Como ela é conquistada? A verdadeira comunhão? E se assim conquistamos a comunhão, e se estamos em comunhão, com quem é? Que tipo de comunhão temos? E o que isso verdadeiramente promove nos arraiais da igreja do Senhor Jesus Cristo? À luz da carta de João, trago para vocês nesta noite uma mensagem. E ela tem como tema que a comunhão que traz a verdadeira alegria. O tema da mensagem nesta noite é a comunhão que traz a verdadeira alegria. E aquilo que nós aprendemos, e o ensinamento que está no versículo de número 1 e de versículo número 2, é que somente é possível obter a verdadeira comunhão através do verbo da vida. E este verbo da vida é Deus homem. Perceba o que diz o versículo de número 1 e versículo de número 2. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Irmãos, em primeiro lugar, o apóstolo João nos ensina, ele mostra que a vida, ela nos foi apresentada em Cristo Jesus, a qual, como um bem incomparável, deve despertar e inflamar todas as nossas faculdades com um maravilhoso desejo de amor por ela. A razão de a natureza suprema de Cristo ser denominada no grego como o logos, como a palavra, o verbo, e a razão de João, o apóstolo João, empregar tal designação para a palavra verbo, apontando para o Senhor Jesus Cristo, são questões distintas, são questões diferentes. Como a palavra logos não ocorre na Escritura, na palavra de Deus, no Novo Testamento, no sentido da razão, mas deve ser tomada em seu significado ordinário, aquilo que é ordeiro, aquilo que é estabelecido como uma ordem. A pergunta por que o Filho é chamado o Verbo, você já fez? Por que o Senhor Jesus Cristo é chamado de Verbo? Poderia ser respondida afirmando-se que o termo expressa tanto a sua natureza quanto o seu ofício. A palavra é o que a revela. O seu ofício, e falo do ofício do nosso Senhor e Salvador, a saber, o Senhor Jesus Cristo, o ofício do Senhor é fazer Deus conhecido às suas criaturas. Ninguém jamais viu a Deus em tempo algum. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. O Filho, pois, como revelador de Deus, é a palavra. A razão pela qual João escolheu e selecionou esta palavra, esta designação da natureza divina de Cristo, não é tão fácil, meus irmãos, de determinar. De fato, pode-se dizer que a base para o emprego do termo, segundo o costume do Antigo Testamento e dos judeus, que foram contemporâneos do apóstolo. Olha o que diz o livro de Gênesis, como está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma
e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Está registrado no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. É importante definirmos sobre o verbo da vida, porque há muita confusão sobre a definição que agora acabamos de ler. Na carta do apóstolo João, João nos ensina que ele, o Senhor Jesus Cristo, ele é o verbo eterno. Estava no princípio, desde a fundação do mundo. Isso significa que ele existia antes mesmo da criação. Antes que o mundo viesse à existência, antes mesmo que o tempo fosse contado, segundos, minutos, horas, antes de todas estas coisas, ele já existia. E o verbo se fez carne. O João fala isso nos primeiros versículos do seu evangelho. Irmãos, é importante entendermos e compreendermos sobre essa natureza divina de Cristo. Como ele também verdadeiramente Deus. Recentemente, assistindo uma aula de EBD, um professor falou que Jesus Cristo, ele foi criado por Deus. E que nós somos adotados. O problema não foi de entender que nós somos adotados. Não há nenhum problema. O grande problema é que ele diz que Jesus Cristo, ele foi criado por Deus. E a nossa filiação com Jesus e com Deus é diferente. Porque Jesus é filho porque foi criado por Deus. Pois bem, isso é uma heresia sem tamanho e sem profundidade. Não tem como medi-la. O problema não é ser adotado, como falei. É muito grave. Sabem por quê? Porque o verbo que João usa para denominar Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. O termo vida, ele é autoexistente. Ele não foi criado, ele existe. Isso significa que ele não foi criado. Por que eu estou repetindo? Porque vale a pena repetir. Jesus Cristo não foi criado. A vida estava nele. Isso só pode ser verdadeiro se ele for verdadeiramente Deus. Unicamente a deidade subsistindo no Pai, no Verbo e no Espírito é autoexistente, possuindo vida em si mesmo. Pode parecer óbvio o que eu estou falando, mas se fosse tão claro assim, o tal professor não teria cometido tal erro. A vida do Verbo, ela é a luz dos homens, tendo vida em si mesmo. O Verbo é a fonte da vida e tudo quanto vive, especialmente da vida intelectual e a vida espiritual do homem. E, portanto, lemos que ele é a luz dos homens, ou seja, a fonte da vida intelectual e do conhecimento de todas as suas formas. Tudo que existe, tudo foi criado por ele. Quando se fala de vida, ouço muitas coisas, e uma delas me deixou muito triste recentemente. Um casal de amigos jovens, pessoas jovens, recém-casados, porque eles tinham um pouco mais de 8 anos de casamento. Tinham 2 filhos, belíssimos filhos. E a sua esposa, no caso, a esposa deste amigo meu, abandonou o lar, foi embora. E o que ela diz em defesa do abandono do lar e da família, é uma coisa que tem acontecido e repetido muito. Eu saí para viver a minha vida. Ela não somente abandonou a vida de esposa e mãe, como também abandonou a vida cristã. O que ela alega é que ela é muito jovem para desperdiçar a vida. A grande pergunta é a seguinte: que vida pode existir longe da presença de Deus?
É como está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, logo no primeiro capítulo. Assim diz: aquilo que ouvimos é o testemunho dos discípulos de Cristo, que este verbo da vida não é apenas uma filosofia, não é um estilo de vida, ele é a vida. E aqueles homens ouviram. João ouviu pessoalmente as palavras que vieram dos lábios de Jesus. Era um dos 12 discípulos que acompanharam o Senhor desde o batismo até a sua ascensão aos céus. É isso que nós definimos como apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Somente aqueles que foram chamados por Jesus são chamados de apóstolos. Isso encerra uma grande discussão se é verdade que existe apóstolo em nossos dias. Que diz: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. É a palavra de Pedro registrada no livro de Atos. Só é possível, meus irmãos, existir comunhão através do verbo da vida. Não há uma outra possibilidade somente com o verbo da vida. Sem ele, não existe comunhão ou alegria. A comunhão que traz alegria só é possível por causa do verbo da vida. E ele é Jesus Cristo, o Deus homem. O segundo ensinamento sobre o verbo da vida é que ele comunica a vida eterna. A comunhão que traz alegria, a verdadeira alegria, só é possível pelo verbo da vida. E o segundo ensinamento é que este verbo da vida, ele comunica vida eterna. Vivemos em tempos de fake news. Fake news para todos os lados. Mas eis aqui o verbo que comunica a vida eterna. A maior notícia de toda a humanidade é que o verbo da vida, ela proporciona uma vida eterna. Muito se fala sobre a fonte da juventude, síndrome de Peter Pan, viver eternamente, cirurgias plásticas e diversas coisas para nunca perder a juventude. Mas a vida que Jesus promete é uma vida eterna. Mas o que é vida eterna? Segundo as Sagradas Escrituras. Se você perceber, na mesma carta, no capítulo 5, o João faz uma definição bem clara a respeito do verbo da vida. Se você quiser acompanhar o que eu falo aqui, você pode verificar no capítulo 5, versículo 11 e 12, avançando algumas páginas. Olha o que nos diz a respeito da vida eterna. E este é o testemunho: Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho, não tem a vida. Não há terceiras vias quando se fala das verdades eternas. Ou é verdade, ou é mentira. Ou é vida, ou é morte. Vale a pena repetir isso. Não podemos viver um mundo moderado. Ou nós somos de Cristo, ou nós não somos de Cristo. Ou declaramos e professamos a nossa fé, ou a nossa fé não é genuína. João chega à ideia que conclui o seu discurso sobre o Filho de Deus. É a definição dele. Quem é Jesus Cristo? Ele é a vida eterna. Declara especificamente o conteúdo do testemunho de Deus e elimina qualquer mal entendido sobre o Filho de Deus. Isso te faz lembrar alguma coisa?
Existe alguma seita que nega a divindade de Cristo? Existe alguma religião que não aceita a divindade de Cristo? Isso traz algo à memória de vocês? Pois bem, qual é o conteúdo do testemunho de Deus? Que Deus nos deu a vida eterna. Observe que João se dirige ao crente, a todo o povo de Deus, quando ele usa a primeira pessoa, nos deu. Ele não diz que a vida eterna será dada no tempo futuro, mas que Deus a deu no tempo passado, para nós, todo aquele que crê. E abro um pequeno parênteses aqui para fazer um pequeno comentário a respeito do jovem que estava aqui de seus 52 anos, que veio antes da EBD para nos atormentar. Ele falando que Deus é pai de todos. Eu disse, não. Eu disse, Deus é pai daqueles que são adotados em Cristo Jesus. Deus não é pai de todos, somente dos que estão em Cristo Jesus. Esta é a grande testemunha de Deus, é mostrar o verbo da vida, mostrar Jesus Cristo como o verbo da vida. Temos essa vida agora em princípio, como o próprio João no seu evangelho registra-nos, no capítulo 3, versículo 17. E quando entrarmos na presença de Deus, agora me refiro na glória, teremos-la em plenitude. A vida que nós temos hoje é uma vida temporal. É uma vida que tem um final terreno, no sentido que haverá uma data para nós. Mas quando recebermos a plenitude da vida em comunhão com Deus, essa sim será a vida eterna. E essa vida está em seu Filho, Jesus. A maneira de obter a vida eterna é acreditando no Filho de Deus. Apesar de João não dizer isso aqui, em seu evangelho, deixa bastante claro. Quem crê no Filho, tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,36, também vê 3,15, depois 20 e 31. Aquilo que eu acabei de falar. Aquele que tem um filho, há paralelos dessa afirmação. Em João 2, 23, e na segunda carta de João, no capítulo 9. Eu gasto tempo falando isso porque é importante para a nossa fé cristã. Aquele que tem a vida eterna, representa a comunhão com Cristo. O que eu estou explicando é a verdadeira comunhão que produz a vida eterna. Quem tem comunhão tem o Cristo. Aceitou Jesus Cristo como Filho de Deus, que disse, eu sou a verdade. Assim, por causa da fé, o Filho de Deus e o crente são inseparáveis. Percebam que maravilha é ter plena convicção da nossa comunhão com Cristo. Se nós temos Cristo, nós estamos em comunhão também com o Pai. E essa relação, ela é inseparável. Porque é o Senhor Jesus Cristo que garante esta união com Ele. O contrário também é verdade. O que eu quero dizer é que quem não está com Cristo, está condenado à morte. Aquele que não tem um filho, não tem a vida. Sabe o que isso significa? Que somente conhecerão a vida eterna aqueles que estiverem em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Não são as nossas boas obras, não são as nossas atitudes, não são as nossas manifestações de fé que nos garantirá a comunhão com Cristo, mas é o próprio Cristo. É Ele que produz essa comunhão em nossa vida. Concluindo essa passagem, meus irmãos, ao colocar a fé em Jesus Cristo, recebemos o dom da vida. Por causa de nossa fé,
Cristo permanece em nós e nós nele. Portanto, nós já possuímos a vida eterna e podemos cantar com alegria, como diz um pensador chamado Horatius Bonar. Ele canta assim: sim, em mim ele habita, eu nele e ele em mim. E minha alma vazia ele preenche, aqui e por toda a eternidade. Expressa muito bem o sentimento de vida eterna. Por isso, somente os que têm a vida eterna é possível a verdadeira comunhão. Só os que têm a vida eterna possuem a verdadeira comunhão. E tal comunhão é que traz a verdadeira alegria. E quem a recebe tem comunhão. Um outro ponto bem interessante sobre o ensinamento da vida eterna é que quem a tem recebe comunhão. O ponto que eu defendo sobre a comunhão, a verdadeira comunhão, é que nós, como diz o versículo de número 3, note, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Já dá para perceber que a comunhão vai além de uma churrascada no final de semana. Já dá para perceber que essa comunhão, ela também é com a igreja e é com Cristo. Proclamamos a vocês, palavras do apóstolo João, o que vimos e ouvimos, para que vocês possam ter comunhão conosco. Seu propósito, o propósito do apóstolo João, é convidar os leitores à comunhão. Por que falo leitores? Porque é uma carta, é a carta do apóstolo João escrevendo à igreja. E as cartas eram lidas. Ele está convocando a todos os cristãos, aqueles que estão ouvindo a carta sendo escrita, para que eles sejam testemunhas do Senhor Jesus Cristo, assim como os apóstolos foram testemunhas oculares do verbo da vida e o ministério de Jesus Cristo na vida. A verdadeira comunhão vai além das festas, dos churrascos que realizamos em nossa igreja. Não descarto e não desprezo, mas o que eu estou defendendo aqui é o que significa verdadeiramente a palavra comunhão. O texto deixa bem claro que somente os que receberam a vida eterna gozam a comunhão com Cristo, desfrutam, se alegram desta comunhão com Cristo, pois ela é a vida eterna e vida eterna. Na aula falei um pouco sobre a vida eterna. Nós ainda não temos como dimensionar o tesouro que nos é garantido como a vida eterna. No seu pensamento mais otimista, com toda a sua juventude, com todo o seu vigor, com toda a sua força, com todo o seu atletismo, quantos anos você acha que poderá viver? 100 anos? 120? E o que significa vida eterna? Para a psicologia, quando alguém diz, eu anseio pela minha morte, para nós cristãos, o anseio pela morte não é um sintoma de depressão, mas um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Porque isso significa o quê? Vida eterna. João nos lembra disso. A comunhão cristã é principalmente uma comunhão com Deus Pai, através de Jesus Cristo, seu Filho. A prioridade do Pai nesta declaração reflete a compreensão de João das coisas no quarto evangelho, que é o evangelho de João. Até mesmo a vida eterna é definida em termos semelhantes. Agora esta é a vida eterna para aqueles que possam conhecer-te, o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviaste. O propósito do autor, quando escreve a carta, João, é garantir que seus leitores persistam em comunhão,
que eles têm com ele. Nesse contexto, a comunhão denota não apenas uma relação pessoal com o autor, mas também uma parceria com ele, com seu trabalho de proclamação. Pode parecer repetitivo o que eu estou falando, mas esses erros acontecem tão frequentemente. Vou dar um exemplo sobre isso. Alguém já ouviu, talvez na igreja que eu vim, lá em Recife, na cidade universitária, isso aconteça com mais frequência que aqui. Talvez. Nós somos crentes diferentes em Recife. Que muitos irmãos deixam de ir para a igreja, de ter comunhão com Cristo, com seus irmãos, por conta de uma briga, uma rincha, uma fofoca, um disse-me-disse dentro da igreja. Isso já aconteceu? Você já ouviu alguma história semelhante? Ou só acontece em Recife? E muitos deixam, e as suas justificativas são as mais nobres possíveis. São as melhores desculpas. Depois de Adão, o homem, toda a humanidade, se tornou advogado de si mesmo. Ele levanta a misericórdia para ele mesmo. E os motivos são os diversos. Eu não estou indo mais para a igreja porque o meu carro está com problema. Eu não estou indo para a igreja porque as irmãs da SAF não lembraram do meu aniversário, nem comentaram. E o pastor nem colocou e mencionou no boletim da igreja. Será que isso é verdadeira comunhão? Será que aquela pessoa conheceu verdadeiramente o amor de Cristo? Será que você já teve algum desentendimento com algum irmão da sua igreja e isso é motivo para afastar-se da comunhão? Eu faço uma pergunta mais íntima e profunda. Você já teve algum tipo de desentendimento com a sua mãe? Eu já tive alguns. E continuo amando e continuo ligando para ela porque ela mora em Recife e sempre nos conversamos. Não são os desentendimentos que nos afastará da comunhão, mas quando nós não temos a verdadeira comunhão com Cristo, aí sim nos afastamos. Então, quando eu ouço um crente dizendo que está afastado da comunhão com a igreja, por motivos A, B, C, eu fico um pouco desconfiado se ele verdadeiramente conhece o amor de Cristo. Não significa que ele não conhece, mas eu fico desconfiado. Porque este é o sentido que João está tratando aqui. Porque se nós temos comunhão, o João está encorajando a igreja a não se afastar de tal comunhão, não importa os motivos, mantenham-se firmes para continuar em plena comunhão. Como disse inicialmente, não é festas e nem churrascos. E finalizando, quem a recebe tem alegria. Ora, é muito simples e óbvio. Quem tem a vida eterna, quem está em comunhão com Deus, está em alegria. Esta é a verdadeira essência da alegria. Olha o que diz o versículo de número 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. A implicação é muito clara e agora está bastante óbvia. Não há alegria sem comunhão com Cristo e sem comunhão com a igreja. Talvez seja um momento de felicidade, mas não é a verdadeira alegria. Porque João diz, nós lhe escrevemos, se ele é considerado o único autor da carta. Nós cremos que João é o autor da carta. João, assim como os outros apóstolos, prega e escreve como testemunha viva, testemunha ocular, que viu a vida se manifestando, e essa vida era Jesus Cristo. Ele era uma testemunha ocular. Ele também foi testemunha da crucificação de Cristo. Ele foi o último discípulo de Jesus Cristo, dos 12, que permaneceu no momento da crucificação. E quando ele testifica, ele está dizendo, eu dou a minha própria vida por tal verdade. O autor reconhece que sua própria alegria em Cristo não pode ser completa se os irmãos, percebam o que falei anteriormente, o João crê que não existe verdadeira alegria quando os irmãos não estão em plena comunhão com a igreja, ou com Cristo. Temos que ter cuidado para que tais perigos não nos afastemos um do outro. Ele mostrará ao longo da carta o que é
a verdadeira comunhão e o que é a falsa comunhão. O propósito do autor nesta passagem, meus irmãos, era lembrar seus leitores das origens do Evangelho, que era uma mensagem referente à palavra da vida. E trago aqui algumas aplicações para encerrar aqui. A verdadeira comunhão é que traz alegria. A primeira aplicação é que Jesus é o verbo da vida e isso deve inflamar o nosso viver. Isso deve inflamar o nosso viver. A segunda aplicação para a nossa vida cristã é que a comunhão é o reflexo que recebemos a mensagem de Deus. E quero destacar que receber não é ouvir. É receber, é aceitar e praticar. Entender que aquilo é uma verdade. Então, a comunhão é o reflexo que recebemos a mensagem de Jesus. A terceira aplicação é que quem recebe a mensagem de Jesus tem a verdadeira alegria. E que o Senhor, assim, nos ajude para que, em meio a toda a tempestade, nos mantenhamos em plena comunhão e que nada possa nos afastar do nosso Senhor e da nossa igreja. Que Deus nos abençoe. Vamos orar em resposta da mensagem? Santo Deus, nós te damos graças porque somente pelo verbo da vida é que podemos ter comunhão com o Senhor e comunhão com os nossos irmãos. E é isso que nos traz a verdadeira alegria. A alegria não está nas coisas, mas no Senhor e nesta comunhão. Ajuda-nos a entender a mensagem e praticá-la com fidelidade e mansidão. Ajuda-nos, ó Deus. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.